Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Aproveitamos que estamos de pé. Vamos fazer uso da palavra de Deus. Evangelho escrito por João, capítulo de número 2. Hoje nós damos início a mais uma série de mensagens, Querendo Deus. Começando de hoje, nós vamos falar aí ao longo de algum tempo sobre os milagres de Jesus. E nesta oportunidade, nós vamos iniciar aqui pelo capítulo 2. Obrigado, meu irmão. E o versículo 1, onde a epígrafe do texto chama a nossa atenção para as bodas em Caná da Galileia e este milagre da água sendo feita vinho. Evangelho escrito por João, capítulo 2. À medida que você achar com um sinal, você diz amém. Amém. Está escrito assim: e ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, ou almude, ou cântaro, dependendo da tradução. Disse-lhe Jesus: enchei de água estas talhas, e encheram-nas até em cima, e disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala o esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E você diz amém. Tome assento em nome de Jesus. Eu vou tentar fazer pouco barulho hoje, que a gente é um pouco barulhento, e vou tentar me ater aqui à medida que o Espírito Santo vai nos conduzindo, para trazer bastante informação acerca desse texto bíblico em que ora nós lemos. É bem verdade que nós estamos diante desse milagre, que é um milagre muito conhecido de todos nós, Se a gente perguntar até para pessoas, que não são cristãos, que não servem ao Senhor, já ouviram falar deste fato. Se não for do conhecimento de todos, da maioria, eu posso afirmar que é as bodas em Caná da Galileia e a água transformada em vinho, Já foi temas de filmes, histórias, revistas, e é sempre uma novidade para que nós possamos olhar para esse texto, extrair daqui as orientações que o Senhor tem para a nossa vida. E quando a gente olha para esse texto, a gente vai observar aqui que o personagem principal aqui chama-se Jesus Cristo, porque o mesmo está iniciando uma grande obra, um lindo ministério, a salvação de todo aquele que nele crê. Se inicia através dos milagres. Jesus vem mostrando a sua glória, o seu poder. É lá no Evangelho, ou no livro de Atos, capítulo 1, quando Lucas escreve, ele disse que Jesus não só ensinou, mas também manifestou a sua glória e o seu poder. E é interessante observar que na demonstração do seu poder,
o primeiro milagre de Jesus nesta cidade, em Caná da Galileia. Jesus, ele está acompanhado de alguns discípulos nesta ocasião, e o texto é taxativo no versículo de número 11, quando a Bíblia informa para nós que dentro deste milagre, desta ocasião, os seus discípulos creram nele. Então, há muitos propósitos que permeiam aqui este milagre. Talvez este dos seus discípulos crerem nele seja o maior dos propósitos aqui, porque aqueles que vão andar com Jesus, aqueles que fazem parte do colegiado apostólico, os primeiros a serem chamados para seguirem Jesus na proposta de se tornarem pescadores de homens, têm que crer naquele a qual eles estão seguindo. E Jesus vai principiar aqui em Caná da Galileia, nesta festa de casamento, dando motivos para aqueles que estão seguindo Jesus, que eles podem confiar no seu mestre, porque ele tem poder. Bendito seja o nome do Senhor. E o verso 1 conta para nós que era o terceiro dia, ou ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. O evangelista João, que é o escritor do fato que está sendo narrado aqui, era uma testemunha ocular. Não é alguém que ouviu falar deste milagre, era alguém que presenciou este milagre, era alguém que estava na festa, no exato momento em que tudo aconteceu. Ele está dizendo daquilo que ele testificou. Ele diz: olha, tudo que eu estou escrevendo aqui foi aquilo que eu vi, eu contemplei, eu estava lá quando tudo aconteceu. E é interessante observar que este João aqui, ele vai se destacar entre os outros discípulos, e ele é chamado de o discípulo amado. E a gente vai observar que Jesus, ele tinha muitos discípulos. Se os irmãos olhar o evangelho escrito por Lucas, houve duas comissões. Jesus envia vários discípulos de 2 em 2 para que eles possam pregar nas aldeias, nas vilas, nas cidades, ir pelos becos, pelos valados, levando uma mensagem e falando acerca do Cristo, do reino de Deus que era chegado. E Jesus, em uma ocasião, ele chega a enviar 70 discípulos de uma só vez, de 2 em 2. E Jesus, ele é taxativo, informa para nós que ele envia de 2 em 2, porque não é bom que andem sozinho. Por quê? Porque se a pessoa está andando sozinho e ela chegar a cair, quem é que vai levantar? Não terá auxílio. Mas se tiver de 2, se um cair, o outro pega na mão, não deixará prostrado, coloca de pé, e o nome do Senhor será glorificado. Jesus fala isso para fortalecer a comunhão, falando da unidade do corpo, que nós somos um na presença do Senhor. E é interessante que Jesus tinha muitos discípulos, e tantas outras passagens mostram para nós, né? Quando nós olhamos aquilo que nós estudamos na série de mensagens passada, que no cenáculo havia 120 cristãos ali. E é interessante observar que o apóstolo Paulo ainda vai mais além, dizendo que o Senhor Jesus, quando foi ressuscitado, apareceu a mais de 500 irmãos. Então eram muitos discípulos, mas se a gente observar, tem uma ordem. Jesus tinha 500, mas desses 500 Jesus só envia 70 para fazer missões. Desses 70, a Bíblia informa que Jesus só anda com 12. Desses 12, Jesus tem um grupo seleto chamado Pedro, Tiago e João, mas desses 3, apenas um acompanha Jesus até a crucificação na cruz do Calvário, e este é João, o discípulo amado. Talvez seja por esta razão que João foi com Jesus até a crucificação. João foi o único que não abandonou Jesus na hora mais crucial de sua história. No alto daquela cruz, Jesus podia contemplar João ao pé da cruz. Talvez
Talvez seja por esta razão que Jesus aparece a João dentro da ilha de Pátimos no seu exílio, para dizer para João: João, você não me abandonou na cruz, então eu também não vou te abandonar na ilha de Pátimos. Bendito seja o Senhor. Se nós formos capazes de ir com Jesus, Ele será capaz de ir conosco em todas as necessidades que tivermos, e o nome do Senhor será glorificado. É interessante observar que João está narrando que eles estavam em uma festa de casamento, as bodas de casamento, na cidade de Caná da Galileia. É interessante observar dentro desse cenário o que eram as bodas. As bodas nada mais é do que a conclusão do casamento. É o dia da festa e a consumação do casamento, aonde o noivo em potencial vai se unir com a sua noiva em potencial, e ali eles vão viver junto para sempre. É interessante observar que há um pano de fundo histórico. Por quê? Porque a Bíblia narra para nós que aqui já é o dia da conclusão, já é o dia da festa. E para chegar no dia da festa, há um processo para ser permeado, há um caminho para ser trilhado. E que caminho era esse? Esses noivos aqui, eles passaram por este caminho e por este processo. É interessante que o processo se inicia quando os pais arrumam o casamento para os filhos. Primeiro, os pais conversam, e entre pais eles vão ali fazer um voto em que os seus filhos se casarão quando chegar o tempo do casamento. É interessante observar que quando chega o tempo do casamento, segundo algumas culturas, dentre elas eu separei uma que eu achei muito interessante, uma cultura do Oriente que fala para nós que quando os pais arrumam ali o casamento para os filhos, no dia do filho formalizar o pedido de casamento para a noiva, o filho está em casa, o pai pega uma taça de vinho, enche essa taça e ele entrega na mão do filho. O filho, agora que ele vai fazer um cortejo com uma comitiva e com o seu melhor amigo, ele vai até a casa da sua noiva em potencial, e ele está indo com a taça de vinho que o pai lhe entregou. E é interessante que dentro desta cultura, ele vai chegar na porta da casa, a noiva em potencial, a pretendente já vai estar do lado de fora aguardando a chegada deste moço que vai pedi-la em casamento. E é interessante que ele vai, uma grande festa no caminho, e ele vai indo adiante, e ele tem que levar o seu melhor amigo. É interessante observar que quando ele chega, ele avistando a moça, ele não precisa lhe dizer palavra nenhuma, pastor Cláudio. Ele está com uma taça de vinho, como o casamento já está acertado, ele vai entregar aquela taça de vinho na mão da noiva em potencial. A noiva não precisa lhe dizer palavra, com um gesto, com uma ação, ela vai dizer se ela aceita ou se ela não aceita aquele compromisso. Com a taça de vinho, se ela derramar o vinho no chão, ela está dizendo: eu não aceito este compromisso. Agora, se ela beber a taça de vinho, ela está dizendo para o noivo: eu aceito este compromisso. Isso faz um paralelo muito claro com a nossa Santa Ceia. Por quê? Porque a nossa Santa Ceia, a gente não precisa dizer palavra, só o fato da gente tomar o suco da vide, a gente está dizendo para o noivo: eu aceito este compromisso. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. É interessante observar que depois que ela toma o copo de vinho, ou aquela taça do suco de uva, ali eles vão se ausentar, vão se separar um do outro, eles vão formalizar o pedido de casamento. E é interessante observar que quando vão formalizar, há um processo, tem que acontecer. Primeiro, uma autoridade da cidade vai ter que estar presente, e o noivo tem a responsabilidade de assinar um documento. Aqui no Ocidente é diferente. Quando a gente vai casar, no dia que eu fui tomar a irmã Eugênia como minha esposa, estávamos diante de um juiz de paz, e o juiz de paz nos deu um documento, e os dois tiveram que assinar o documento. Eu assinei o documento, a irmã Eugênia assinou o documento, e esse documento
chama-se certidão de casamento. Os dois assinam, porém a história para o Oriente é diferente, porque a noiva não precisa assinar esse documento, somente o noivo assina o documento. Depois que o noivo assina o documento vai ser entregue na mão da noiva, e esse documento vai ficar no seu poder, e a noiva vai guardar este documento. É interessante observar que a noiva guarda o documento no seu poder, e esse documento tem uma finalidade. Por quê? Porque o noivo, ele vai se ausentar dali por um período de 12 meses. Esse período de 12 meses aproximadamente, ele é chamado de desposamento, e é neste período que o noivo tem duas responsabilidades. A primeira é preparar a casa em que os noivos irão morar depois de concluir o casamento, e em segundo lugar, o noivo tem a responsabilidade de preparar a festa na casa do noivo, na qual ele vai trazer a noiva, vão comemorar a festa e eles vão morar naquela casa. É interessante porque isso faz um paralelo muito bonito com o nosso Jesus, porque aquele papel ou aquele documento que ficava no poder da noiva, a noiva ficava com ele todas as vezes que a noiva olhava para o tempo e ela sentia saudade do seu noivo, e ela sentia ele por tardio, dizendo: por que não vem? Maranata, ora vem. É interessante observar que quando ela sentia saudade, na cultura ela pegava o documento e ela lia o documento, e ela era consolada pelo que estava escrito lá. Por quê? Porque o que está escrito naquele documento é a garantia que no tempo determinado o noivo virá buscá-la. Bendito seja o nome do Senhor. Nós estamos aqui e nós somos a noiva. O noivo ele não foi preparar a casa, porque ele disse: na casa de meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: eu vou preparar-vos lugar. Para quê? Para que aonde eu esteja, vocês estejam comigo também. Mas o noivo não foi preparar a casa, o noivo foi preparar uma festa chamada Bodas do Cordeiro. Bendito seja o nome do Senhor. E enquanto ele prepara a festa para poder levar esta noiva que se reúne aqui, a noiva está aqui, e hoje a noiva sentiu saudade do noivo, mas o noivo deixou um documento assinado. A gente já abriu o documento e hoje a gente é consolado pelo que está escrito no documento, porque aqui está a garantia que daqui a pouco o noivo vem buscar a noiva. Quantos acreditam nesta palavra nesta noite? Oh, glória! É a garantia de que o noivo virá buscar a sua noiva. É interessante observar dentro desse cenário. O noivo, ele levava consigo o seu melhor amigo, e ele tinha que levar este melhor amigo, porque este melhor amigo será a testemunha de todos os fatos que ali vão acontecer, e o noivo vai deixar este amigo encarregado de ficar trazendo notícia do noivo para a noiva e levando notícia da noiva para o noivo. É interessante observar que neste período de desposamento, segundo a lei, o noivo não pode ver a noiva, porém o amigo do noivo é quem leva a notícia do noivo para a noiva. Aí Jesus veio olhar para nós esta noite e dizer: olha, o noivo não pode vir aqui ver a noiva, mas o amigo do noivo não falta culto. É o Espírito Santo de Deus, ele vem trazer notícia do noivo e levar notícia da noiva para o noivo. Bendito seja o nome do Senhor. Oh, glória! Dentro deste cenário, a história conta para nós que a noiva também tem algumas responsabilidades. Dentre elas, a principal é: neste período de 12 meses, a noiva tem que se preparar para o encontro com o noivo, e a noiva então vai escolher 10 donzelas, 10 virgens, e estas virgens vão ficar responsáveis por preparar a noiva para se encontrar com noivo. Se você parar para observar, nós temos uma parábola de muito difícil compreensão na Bíblia, chamada parábola das 10 virgens. Quem são aquelas 10 virgens? Elas são chamadas de amigas do noivo, e elas também são chamadas de amigas da noiva. São elas que no dia que o noivo for chegar, que o arauto passar tocando a trombeta gritando:
dizendo: aí vem o esposo. Sair ao seu encontro. Elas vão se preparar com as lamparinas acesas e elas vão escoltar o noivo até ele se encontrar com a noiva. Bendito seja o nome do Senhor. Estas 10 virgens representam o ministério, a liderança da igreja, a liderança dos departamentos. Por quê? Porque estão incumbidos e encarregados de preparar a noiva para se encontrar com o noivo. Bendito seja o nome de Jesus. Mas qual é o perigo? É a gente preparar a noiva, mas se esquecer de se preparar, porque também fazemos parte da festa. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. A Bíblia é muito clara dentro desse cenário. Olhamos ainda para o contexto histórico. Quando nós olhamos para o contexto desse casamento judaico, a gente ainda vai observar que no dia da festa o noivo vai vir com uma comitiva e ele vai vir buscar a noiva. É interessante observar que o noivo, ele fica mandando presentes para a noiva há certo tempo, e ele entrega o presente na mão do seu melhor amigo, que está encarregado de trazer notícias do noivo para a noiva e trazer notícias da noiva para o noivo. Ele fica mandando presentes, e é interessante que o presente que mais se costumava a mandar era as chamadas dracmas, e eles tinham uma quantidade para poder montar, e com estas 10 dracmas a noiva faria uma espécie de tiara que ia ficar por cima do véu. Por isso a parábola da dracma perdida, a última dracma, e era que sinalizava que o tempo do desposamento estava no fim e que o noivo estaria chegando. Era uma dracma maior que ficaria no centro daquela tiara, por cima do véu que a noiva usaria. Porém, se o noivo chegasse e a noiva não tivesse com a tiara pronta e com aquelas 10 dracmas, poderia correr o risco de não ser levada para o casamento. É por isso que quando a gente vai olhar em Lucas 15 para as 3 parábolas da graça, nós vamos ver a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho perdido. E é interessante que quando a gente olha para a parábola da dracma perdida, a Bíblia vai dizer para nós que aquela moça, aquela mulher, ela perde uma das dracmas, e é por isso que ela se preocupa em buscar aquela dracma. Por quê? Porque é aquele valor que o noivo tinha mandado de presente, e ela prestaria conta diante do noivo. O noivo ia requerer a dracma, a tiara que ele tinha mandado para ela. Então ela se preocupa e ela vai começar agora a procurar. Então ela se lembra que no escuro não dá para achar nada. Então a primeira coisa que ela vai fazer é acender a lamparina dentro da casa. Quando ela acende a lamparina, a escuridão vai embora, a casa é iluminada. Então neste momento, quando a casa é iluminada e as trevas é distirpada, então ela percebe que a casa está suja. Então ela começa agora a procurar diligentemente até encontrar a dracma perdida. E é interessante observar que o texto fala que ela procura diligentemente. É interessante observar desse diligentemente, porque faz alusão a um processo de busca, de procura minuciosa. Ela procurou com riqueza de detalhes em cada lugarzinho. Aí nós entramos dentro da cultura de novo, porque lá no Oriente Médio havia nas casas vários tipos de pisos. Não era comum, vários tipos de pisos tinha naquela região. Dentre os que se destacam, o piso de terra batida, o piso de piche, que era colocado para poder deixar o chão lisinho, e nas casas mais nobres, o piso que era feito de pedra. As pedras eram encostadinhas um do lado do outro, porém as pedras eram betumadas com betume para poder as brechas serem tapadas. Se ela procurou diligentemente, era porque tinha brecha entre uma e outra pedra, e a dracma caiu ali no meio, e ela vai procurando diligentemente até encontrar, e ela vai encontrar o valor que ela havia perdido dentro da sua própria casa. Quando ela encontra aquele valor, ela vai chamar as amigas e vizinhas e vai dizer: vamos nos alegrar
alegrar, porque eu já achei a dracma que eu havia perdido. É interessante observar dentro desse cenário que a brecha dentro da sua própria casa fez com que ela perdesse aquele valor que o noivo tinha dado. Uma grande lição para mim, uma grande lição para você: se as brechas não forem tapadas, os valores serão perdidos até mesmo dentro de casa. E um dia o noivo vai chegar, e quando o noivo chegar, ele vai dizer: aonde estão os valores que eu derramei sobre a minha igreja, os valores que o amigo do noivo trouxe e depositou sobre a vida de cada um de vocês? Que o Senhor nos dê graça para que nós possamos conservar os valores do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante que no período desse desposamento, aproximadamente 12 meses, ao final de 12 meses, o noivo vem com uma comitiva, e ele coloca o arauto na frente, que vem sobre o cavalo, tocando buzina, músicas, e muita gente louvando, para poder ir fazer o cortejo da noiva e do noivo até na casa do noivo. É interessante que o arauto vai na frente com uma buzina, e ele vai gritando: aí vem o esposo sair ao seu encontro. As multidões vão saindo para fora, e eles vão olhando, vão gritando, batendo palmas e festejando pelo casamento que está prestes a acontecer. É nesse exato momento que o noivo pega a noiva, e eles se dirigem até a casa do noivo, aonde a festa será consumada. Da mesma forma vai acontecer conosco. Por quê? Porque a parábola das 10 virgens, no capítulo 25 do Evangelho escrito por Mateus, conta para nós que da mesma forma como num casamento na terra, vai acontecer um encontro da igreja com Jesus Cristo. O arauto vai gritar: aí vem o noivo sair ao seu encontro. E é interessante observar que quando o noivo estiver vindo, que o arauto gritar, quem estiver pronto está pronto, quem não estiver pronto não vai dar tempo para se arrumar. É por isso que o noivo vai vir, e a Bíblia informa para nós que ele não deu dia, ele não deu data e ele não deu hora. Ele disse: esteja preparado quando o arauto gritar, porque será o dia marcado no céu para o noivo se encontrar com a noiva. O noivo pegará a noiva e levará para a sua casa, e ali se iniciará a festa de casamento. Esta festa de casamento podia durar cerca de 7 dias, de 7 a 10 dias. É interessante observar dentro desse cenário, porque também há uma visão profética quando nós fazemos uma comparação com as bodas do Cordeiro, porque as bodas do Cordeiro vai durar 7 anos terrenos. Porque enquanto esta igreja que me ouve nesta noite, e os que irão me ouvir pelas redes sociais e pela internet, eles vão estar na glória, sentado na mesa do Cordeiro, para a glória do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus Cristo nos dá esta garantia, porque na última ceia Jesus estava com os discípulos, e ele olhou para os olhos de todos e ele disse: esta é a última vez em que eu beberei do fruto da vide com vocês, porque da próxima vez que a gente beber junto, não vai ser mais aqui na terra, mas no reino de meu Pai. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Essa é a nossa esperança. É interessante observar dentro desse cenário, enquanto a igreja estiver nas bodas do Cordeiro, consumando o casamento com o noivo, a terra passará por um período chamado de grande tribulação, que durará cerca de 7 anos terreno. É interessante que quando a gente olha para esta festa das bodas aqui em Caná da Galileia, a Bíblia informa para nós que estava ali a mãe de Jesus. A mãe foi convidada. Então ele separa o versículo de número 2 para dizer: e foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. Jesus também foi convidado, e os seus discípulos foram com ele. É interessante observar dentro desse cenário, porque na cultura judaica, a casa em que eles estavam fazendo a festa era dividida, e os convidados eram colocados por classe de proximidade com a família dos noivos. É interessante observar que Jesus estava ali, porém Jesus estava em uma classe
inferior no casamento, e isso está provado no texto. É interessante observar que no versículo 3 a Bíblia informa para nós: e faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo, ainda não é chegada a minha hora. Isso aqui é interessante porque Jesus está dizendo para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Quando nós estudamos esse texto à luz da cultura, Jesus está informando para ela que o vinho acabou antes de ser servido na classe que Jesus estava. Havia a primeira classe, que era a classe dos familiares. Havia a segunda classe, que era a classe que estava a mãe de Jesus, que era a classe dos amigos pobres, e havia a terceira, os amigos próximos, e havia a terceira classe, que era a classe dos amigos um pouco mais distantes, os amigos que não eram tão próximos. Jesus estava nesta terceira classe. Observa que o milagre só vai acontecer quando Jesus é chamado. Isso aqui fala muito para nós, por quê? Porque muita gente, como este casal aqui, convidou Jesus, mas Jesus estava distante. Quantos convidam Jesus, mas não deixam Jesus perto? Quantos convidam Jesus, mas não deixam Jesus se aproximar? Quantos convidam Jesus, mas deixa Jesus longe? Jesus está dizendo: olha, me convida, mas me deixa perto. Me convida, mas deixa eu ficar junto. Me convida, deixa eu ficar perto de você. É interessante observar dentro desse cenário que a mãe de Jesus, ao ouvir isso, Jesus vai dizer para ela: mulher, ainda não é chegada a minha hora. Jesus vai se retirar. A mãe de Jesus olha para os serviçais, para os empregados, no versículo 5, e diz para eles: fazei tudo quanto ele vos disser. A melhor frase desta festa: fazei tudo quanto ele vos disser. Ela não disse: fazei parte daquilo que ele vos disser, faz 90% daquilo que ele disser a vocês. Não, ela disse: fazei tudo quanto ele vos disser. É interessante observar que os serviçais ficaram à disposição de Jesus. Sabe quando é que os milagres vão começar a acontecer na nossa vida? Quando a gente tiver a disposição de Jesus Cristo. Quando a gente olhar para ele e disser: Senhor, eis-me aqui, não é do meu jeito, mas faz como tu queres, da forma que te apraz, da forma que te agrada, porque o interesse aqui não é agradar o homem. Eu não vim aqui para agradar ninguém, você não veio aqui para agradar ninguém, a gente veio aqui para agradar aquele que está assentado no trono. Bendito seja o nome de Jesus Cristo. Oh glória! O segredo para iniciar o milagre está aqui, estar à disposição de Jesus. Jesus, ele observa: e estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, ou almudes, ou cântaro, como preferir. Cada um desses elementos era comum caber aí em média 40 litros de água, em média, aproximado, em cada uma destas metretas. É interessante que aquelas talhas, que eram 6 no total, aproximadamente 720 litros de água cabiam nasquelas 6 talhas. Jesus olhou e disse: enchei de água estas talhas. E aqueles servos não demoraram, mas eles encheram até em cima. Eles colocaram água até transbordar aquela talha. É interessante observar que estas talhas, está no texto, era para as purificações dos judeus. Eles usavam, porque todas as vezes que os judeus entram em uma cerimônia, eles vão lavar as mãos e eles vão lavar os pés, como símbolo de uma purificação externa, para poderem se adequar ao ambiente a qual eles vão entrar. Observa que Jesus, ele não vai pedir os barris dos vinhos que acabaram, não. Jesus vai preferir as talhas de purificação, porque Jesus quer dar uma lição para aqueles homens aqui, porque os homens estão purificando aquilo que se vê por fora, mas Jesus, o milagre vai ser na talha, e vou te mostrar que o que eu quero purificar não é aquilo que está fora, mas eu quero
quero purificar aquilo que está por dentro. Bendito seja o nome do Senhor. Oh glória, Jesus disse: enchei as talhas, e eles encheram até em cima. E é interessante observar que Jesus olha para eles e disse: agora tirai a água, e levai ao mestre-sala. E eles pegaram a água e levaram ao mestre-sala. É interessante que no caminho algo aconteceu. Por quê? Eles tiraram a água no versículo 9, porém a Bíblia informa que o mestre-sala, quando provou a água, disse-lhe ao noivo, no versículo 10: todo homem põe primeiro o bom vinho, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste o bom vinho até agora. Por que que o mestre-sala vai dizer isso? Porque na cultura judaica, todo mundo sabia fazer vinho. É interessante observar que havia, ou há ainda dentro da cultura, um processo. Quando se há uma festa, quando se chega convidados mais do que o esperado, e de repente acaba o vinho dentro de uma festa, que era comum dentro da cultura judaica, que representa a alegria do casamento, a alegria da festa, ou a alegria da cerimônia, sempre tinha estocado dentro da casa de todo judeu uvas passas, e eles pegavam águas, colocavam no recipiente, e eles pegavam aquelas uvas passas, e em um pilão eles começavam a bater, a pilar aquela uva, colocavam um pouco de água até virar uma pasta, e eles pegavam aquela pasta, colocavam dentro da água, porém ficava um suco de uva muito ralo, sem sabor, sem muito gosto, com uma coloração pouco fraca. Aí todos, quando viram Jesus, pegaram aquela água, encheram a talha e disse: olha, ele vai fazer o que todo mundo faz, aquele vinho ruim, aquele vinho de final de festa, aquele vinho sem sabor, aquele vinho sem cor. Mas de repente, quando o mestre-sala toma, ele observa que o bom vinho está sendo servido ali. O segredo do milagre não é fazer o vinho, mas é manifestar a glória com o bom vinho da festa. Bendito seja o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Deixa eu te lembrar de algo: o melhor sempre está na mão de Jesus. O mundo pode saber fazer muita coisa, mas o melhor só Jesus que faz. É só Ele quem opera. Quem acredita nisso nesta noite, por favor, levante uma mão para o céu e diz algo que glorifique ao nome de Jesus de Nazaré. Oh glória, o bom vinho estava na mão de Jesus. Oh glória, quando eu olho para a festa de casamento e eu vejo o sucesso desta festa de casamento, o sucesso desta festa não está na ausência dos problemas, assim como o sucesso de uma vida não está na ausência dos problemas. Não está, porque problema, dificuldade todo mundo enfrenta. Qual é o sucesso de uma vida? O sucesso é convidar Jesus para estar conosco em todos os momentos. O sucesso deste casamento, o sucesso desta festa foi que eles convidaram Jesus para a festa, e eles transferiram Jesus para o melhor lugar. Bendito seja o nome do Senhor. É interessante observar que o mestre-sala vai dizer no verso 10: e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. O melhor sempre vai estar na mão de Jesus. Versículo 11, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Bendito seja o nome do Senhor. Eu iniciei falando para os irmãos da necessidade dos discípulos crerem em Jesus. É interessante observar que não dá para andar com Jesus se não acreditar, se não crer, se não tiver fé, se não tiver condições de dizer que Jesus tem o poder para fazer e para realizar. Então era necessário que Jesus fizesse este milagre para trazer os discípulos para mais perto, para que os discípulos não tivessem um plano B, para que os discípulos pudessem servir Jesus sem reservas. É interessante observar dentro desse cenário, e eu finalizo aqui olhando para estas 6 talhas. Por quê? Eram o número de 6
talhas que Jesus usou para fazer um grande milagre naquela festa de casamento. E os irmãos sabem que na Bíblia Sagrada, o número 6 faz referência ao homem, porque o homem foi feito no 6º dia da criação. No 6º dia, o homem foi formado. É interessante observar que o número 6 fala do homem. Aquelas talhas eram usadas para purificação externa, porém Jesus vai dizer: olha, eu vim para purificar o homem, mas não foi para purificar o que está do lado de fora, mas para purificar o que está do lado de dentro. Quando a gente olha para essas palavras talhas, que nada mais é do que grandes vasos feitos de pedra, ou seja, literalmente talhado em uma pedra, em uma rocha, estas talhas, elas tinham ali e eram muito usadas para armazenar líquidos. O topônimo dessas talhas, que vem do latim, quer dizer vasos de grande capacidade. Todo mundo que tinha talha, ele também tinha vasos, e ele tinha odres e cântaros. Por quê? Porque da cultura, aquelas talhas que cabem grande quantidade, serve para armazenar grandes volumes de líquido, seja leite, seja suco de uva, seja óleo, o que for para ser armazenado. Por quê? Porque as talhas feitas de pedras, ela vai impedir daquele líquido que ali está seja contaminado, porque aquela rocha tem um grau maior de pureza e vai ser mais difícil de contaminar. E é por isso que elas são usadas. E é interessante observar que Jesus está olhando para eles e está dizendo: olha, com o que eu te der, você vai ser purificado por inteiro, bendito seja o nome do Senhor. Era para armazenar, e as talhas, ela no conjunto com os vasos, com os odres e com os cântaros, um era feito para transporte, outro era feito para fermentação do vinho, e o outro era usado para armazenar. E Jesus está falando sobre esse cenário para dizer para mim e para você que o milagre acontece quando nós nos posicionamos e entendemos que nós precisamos do Senhor em todos os momentos. Quando eu olho para esse texto aqui e eu vejo Jesus enchendo aquelas talhas de água, o texto diz que ele encheu de água, e aqueles servos tiraram também água daquelas talhas, e eles levaram água até o mestre-sala. Quando o mestre-sala provou aquela água, a água tinha sido transformada em vinho. O que mais me chama a atenção, e eu não deixo de compartilhar, é que o milagre aconteceu no caminho da talha até chegar no mestre-sala, porque eles tiraram água, está no texto, mas quando o mestre-sala provou, não era mais água, mas o milagre da transubstanciação já tinha acontecido. Aquilo que não tinha cor, no caminho recebe cor. Aquilo que não tinha cheiro, no caminho agora recebe cheiro. Aquilo que não tinha sabor, no caminho vai receber sabor. Jesus está dizendo: o milagre que você precisa vai acontecer no caminho. Jesus está dizendo para mim e para você: não saia do caminho, permaneça no caminho, porque tudo aquilo que você precisa se manifestará para a glória de Deus no caminho, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Oh glória! Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe a igreja do Senhor nesta noite. Fica com essa palavra em nome de Jesus Cristo, dentre muitas lições para a nossa vida, que o Senhor nos dá, que Ele quer nos purificar, e dentro da nossa necessidade Ele vai nos alcançando ao longo do caminho, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a igreja do Senhor, que se esforçou para estar aqui nesta noite, mesmo diante de chuva, mesmo diante de um dia cansativo de trabalho, mas aqui nós viemos e pudemos entregar a Deus o nosso culto e a nossa adoração.